Bom dia a todos. Meu nome é Larissa, sou aqui do time de marketing da Tocato. O pessoal está entrando, bom dia. Pessoal, quem está aqui com a gente hoje é o Gilberto, ele é do nosso time aqui de especialistas em Analytics. Giba, tudo bom? Olá, bom dia, Larissa, bom dia ao pessoal que está nos ouvindo aí. Prazer estarmos juntos, hein? Muita coisa bacana, muita coisa interessante para a gente compartilhar aí sobre Data Driven. Joia. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, usem o chat aqui do YouTube e as perguntas vão ser respondidas ao final do webinar. E é isso aí, Giba, vamos lá? Vamos testar se está compartilhando. Então, perfeito. Já estou aí compartilhando a minha telinha com vocês. Acredito que já está sendo mostrado, né? Um fundo azul bonito aí, né? Tocato Data Driven Enterprise Framework, não é? Olha que bacana. Tudo certo, Giba, pode Tudo seguir. certo? Maravilha. Tudo. Então, pessoal, quando é em inglês, está certo, né? Olha, fica mais bonito. Então, maravilha, vamos nós. Então, gente, isso é um tema que tem despertado aí o interesse, né, de muitas empresas ao redor do mundo para tornar cada vez mais a empresa dirigida por dados, né? Tomar a sua decisão dirigida por dados. Então, a gente verifica que a realidade de hoje nas empresas tem sido muito diferente do que se gostaria, né? Se você começar imaginando assim, como é que é a realidade das empresas em relação à captura e preparação de dados? Então, todo mundo já sabe que se parte desse monte de fontes de dados heterogêneas, se faz um monte de transformações de dados e cálculos. Hoje ainda, muito dessas transformações são SQL na veia, não é? Então, muitos scripts, storage procedures e programação, e isso gerando uma série de elementos que são usados nas decisões das empresas. O ideal é que fosse gerado cada vez mais banco de dados, mas o que a gente tem percebido é que as planilhas Excel, por incrível que pareça, continuam sendo cada vez mais geradas e geradas em grande quantidade. Ainda ontem eu estava conversando com um grande cliente e ele estava me falando isso. Ele possui uma série de ferramentas de extração, transformação e carga, né? As ferramentas de ETL. Ele possui bancos de dados avançados, ferramentas de visualização avançadas, mas todo o processo dele de captura e preparação de dados ainda gera planilhas Excel, e a partir das planilhas Excel é que são construídos os painéis de análise, seja em Click, seja em Power BI, seja em Tableau. Então, isso é uma coisa muito interessante que ainda está acontecendo, e aqui à direita você vê os diversos níveis, né, da empresa trabalhando com esse tipo de, digamos assim, com esse tipo de transformações de dados distribuídas, né? Porque você vê as transformações muito aqui na parte do SQL, algumas transformações feitas nas planilhas Excel, criação de novas colunas, de fórmulas, de coisas do tipo, e mais transformações feitas durante os painéis de visualização. Então, você vê aqui à direita lá, uma turma fazendo reunião, uma outra turma fazendo transformação de dados, alta gestão. Você vê que essas transformações ficam distribuídas, né, nesse monte de lugares. E qual é o problema que isso nos traz? A dificuldade de se ter uma única versão da verdade, né? Porque se as transformações estão distribuídas, é muito natural que uma pergunta simples como qual foi o faturamento do mês passado tenha respostas diferentes a depender de que setor traz essa informação. Então, isso tem sido uma realidade que a gente tem observado. Outra realidade, pessoal, diz respeito ao entendimento do usuário quanto a como olhar os dados. A gente vê que os campeões de audiência no vocabulário dos usuários são os famosos gráficos de barra, pizza e linha, né? E também a famosa tabelinha. A tabelinha, ela é sempre presente ali, a tabela dinâmica. Então, normalmente os usuários se limitam a esse vocabulário, a entender gráficos assim e a se expressar por meio de gráficos assim. Então, com isso, se perde muito de você ter um acesso a esse monte de outras possibilidades aqui. Imagina um gráfico de radar para demonstrar uma coisa mais esparsa, um gráfico de dispersão para mostrar, de repente, o relacionamento entre
4 medidas e uma variável, um gráfico de cascata, um gráfico de árvore, um gráfico de box plot, né? Aquela caixinha que mostra lá medianas, primeiro quartil, terceiro quartil, máximos e mínimos. Então, normalmente o usuário, por não ter essa possibilidade, esse conhecimento, né, desses outros tipos de gráficos, acaba se expressando de uma forma muito limitada. E, às vezes, a empresa evita utilizar gráficos menos comuns, justamente para não haver dificuldade de entendimento, né? E aí, com isso, é como aquela pessoa que não fala inglês direito, lê muito pouco e mal sabe se expressar, não é? Então, fica difícil participar de uma negociação, né? De uma reunião onde exija fluência. Mesma coisa na linguagem dos dados, né? Muitas vezes falta essa fluência para os usuários poderem tanto ler como também falar a linguagem dos dados. Então, isso tem sido uma realidade que nós temos observado também. Outra realidade, pessoal, tem a ver com a dinâmica dos usuários. A gente sabe que a inspiração da maioria dos nossos usuários de negócio vem da planilha. E como era o mundo da planilha? Primeiro a gente tinha que se conectar a uma fonte de dados, conseguir todos os dados, né? Aqueles milhões de linhas daquela planilha, e a partir daí você fazia seus gráficos, né? E os gráficos que você ia fazendo, né? Que você ia conseguindo fazer, você ia fazendo o print screen da tela, colocando no PowerPoint e assim montando suas apresentações estáticas, né? Normalmente você conseguia um extrato de dado que iria atender aqueles cenários, né, de uma reunião, por exemplo, que você queria participar, e assim você fazia o seu trabalho. Aí aparecem as ferramentas modernas de analytics, né? Aparece ali o Click, o Power BI, o Tableau e outras, e o que a gente verifica? Os painéis de análise sendo construídos dessa mesma forma, com essa mesma inspiração. A gente vê painéis elegantes, bonitos, mas painéis que não respondem a qualquer pergunta. Painéis que são estáticos, que são voltados para um determinado cenário de dados, e durante uma reunião, quando alguém faz outras perguntas de outros cenários, aquilo ali não responde, né? Aquele painel, mesmo sendo uma ferramenta moderna. Então, acaba ficando para a próxima reunião aquele tipo de resposta que se queria. Então, o que a gente tem visto? Painéis estáticos, navegação específica, que não responde qualquer pergunta. Principalmente nessa questão da navegação específica, é interessante, painéis muito personalizados, né? O painel do Gilberto, é o painel da Larissa. Então, se o Gilberto mudar de área ou sair da empresa, então, aquele painel, quando vem um novo gestor, ele olha assim e diz, quer saber? Muda tudo, não gostei desse painel, eu quero totalmente diferente, com outros mostradores, outros indicadores, porque a coisa fica muito personalista, né? E fica poucos painéis respondendo uma pergunta imprevista. Então, isso é uma realidade que nós temos visto. Outra questão interessante é o feedback que os usuários têm dos dados. O normal é a gente verificar isso aí, ó, o usuário de negócio correndo atrás do dado, usando o painel de análise, né? Então, ele está ali, ó, naquele notebook, correndo para lá e para cá na empresa, mas a gente tem visto muito pouco como é que poderia ser, né? Imagina o usuário de negócio sentadinho lá no seu sofazinho e recebendo, em vez de só ele ir atrás das coisas, ele também receber gráficos, alertas, relatórios, explicações, não só de forma agendada, como também de forma a colocar sensores nos dados. Imagine que legal seria, né? Se eu colocasse sensores ali que dissessem, olha, toda vez que aquela linha de produto chegar num estoque mínimo, eu quero ser avisado. Toda vez que a margem bruta que eu estou obtendo naquela determinada região, para aquela determinada marca de produtos, atingir um patamar mínimo de 7%, eu quero ser avisado. Então, imagina, colocar esses alertas, né? Espalhar esses sensores pelos dados para obter alertas, coisas que passem a chegar para o usuário, não só coisas que ele vai atrás. Imagina receber relatórios com previsões do futuro, mas também com explicações das previsões, né? As explicações, ou seja, eu quero saber como vão ser minhas vendas nos próximos meses, mas eu quero entender quais são os fatores que mais estão influenciando nessa subida ou nessa queda prevista de tal região, de tal equipe de vendas. Então, ou seja, a gente tem percebido que nas empresas ainda há muito pouca coisa que chega automaticamente para os usuários. A maioria dos esforços em dados
é o usuário correndo atrás dos painéis, né? Então, diante dessa realidade, qual é a nossa, conversando aí com os mais de 600 clientes aí que a Tocato vem acumulando ao longo desses 16 anos de existência, clientes de médio, grande porte, da empresa privada, da empresa pública, do órgão público, a gente vê que é necessário propor um caminho para que a empresa se torne mais data-driven, né? E a gente sabe que esse caminho não é um salto de uma vez só. É difícil, a empresa não sai de uma situação não data-driven para uma situação data-driven de uma vez só. Mas é necessário que hajam ciclos incrementais e iterativos para que a empresa vá se tornando cada vez mais data-driven. Então, tudo começa foi isso que nos levou a criar o Tocato Data Driven Enterprise Framework. E tudo começa com o nosso manifesto Data Driven. Então, está aí o nosso arauto dos dados fazendo o nosso manifesto Data Driven. Quais são os itens do nosso manifesto Data Driven? Eles são, digamos assim, a base, não é? Aquilo que dá sustentação para uma empresa ser Data Driven. Uma única versão da verdade. Então, chega de transformações de dados espalhadas por todo lugar, senão a gente não tem uma única versão da verdade. Acesso self-service e simplicidade de uso, quer dizer, os usuários precisam ter esse poder de acessar os dados sem precisar toda hora do pessoal de informática ajudando ou criando novas consultas, novos painéis. É necessário que o usuário possa fazer qualquer pergunta. Não dá mais, né, para a gente ter reuniões em que a resposta a uma determinada pergunta fica para a próxima reunião. Na próxima reunião, ninguém se lembra, né, mais o que aconteceu, para que era aquela pergunta. A dinâmica hoje é muito grande. É necessário também que os projetos tenham entrega contínua. Não dá para ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses desenvolvendo projetos e nada aparece, né? É necessário haver governança de dados, é necessário haver alfabetização em dados, né, para resolver aquela questão do vocabulário dos usuários em relação aos gráficos, né? Então, esse é um manifesto que embasa o nosso framework data-driven. E, assim como tem um manifesto, é preciso ter esse ciclo iterativo, né? Esse ciclo que a gente chama de ciclo data-driven. Então, observem, são 7 passos, tudo começa com o passo aprenda. Então, o começo de tudo é a gente realmente avaliar os nossos usuários de negócio, cada usuário fazer uma provinha, a gente avalia os usuários em 5 perspectivas. Como é que está o conhecimento do usuário sobre gráficos, sobre estrutura de dados? O usuário consegue fazer qualquer pergunta sobre os dados ou ele está tão acostumado àquele painel engessado que ele já perdeu a capacidade de fazer qualquer pergunta? O usuário consegue conceber um painel de análise? O que é importante ter no painel de análise, né? O usuário entende elementos básicos de estatística para análise de dados, não para ser um cientista de dados, mas para o usuário saber, bom, será que a média é um número bom? Ou será que é melhor a moda, mediana? O que é quartil, primeiro, segundo? E covariância e causalidade? Tem a ver, não tem a ver? Então, primeiro passo, aprenda. Avaliar os usuários e suprir aos usuários aquilo que falta em termos de conhecimento, principalmente alfabetização em dados. Segundo passo, modele. A modelagem, pessoal, é necessário a gente identificar quem são os pilares de dados da organização. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pilares de dados, que são aqueles elementos realmente que formam a estrutura de um edifício, não é assim? Toda vez que a gente vai ver uma obra, né, eu fico encantado quando eu passo por um prédio que tem lá 30, 40 andares, e a gente olha o tamanho dos pilares, né, dos pilotis, dos pilares, do alicerce que sustenta aquele prédio. Então, se tiver pilar fraco, aquele prédio não se sustenta, né? Um pilar fraquinho, fininho, mal construído, muitas vezes o engenheiro chega e diz, olha, essa obra aqui só dá para fazer 2 andares, 3 andares. Não dá para fazer 30, porque com esse pilar aqui não vai sustentar. E é o que a gente tem visto nas organizações. Então, identificação de pilar de dados, identificação de cruzamento entre os pilares, é a fase modele. Aí, para cada pilar que a gente identifica, o ciclo data-driven vai girando, como se fosse um ciclo PDCA, um ciclo que você vai ali melhorando de forma contínua, se aproximando do data-driven. Porque o terceiro passo é a parte de integre. Ali a gente vai identificar quais são as necessidades de captura de dados, de automação dessas transformações, parar de fazer coisa manual, né, pessoal?
parar de fazer coisa que depende de um usuário, de alguém fazer na mão e identificar quais as necessidades de captura. Será que precisa fazer captura online, perto de tempo real ou não? Depois vem a fase de governança. E na governança, aqui tem um ponto fundamental, que é a preocupação com a credibilidade do seu sistema de analytics. Isso aqui, pessoal, é fundamental, porque a gente tem visto muitos projetos de analytics naufragarem, porque o usuário começa a encontrar erros, inconsistências, e muitas vezes a maioria desses erros é apenas uma falha de entendimento. É um exemplo típico que acontece. Muitas vezes o ambiente de analytics ele é refrescado, ele é recarregado toda madrugada, e ao longo do dia não sofre mais recarga. Então, às vezes, o usuário entra ao longo do dia e vai comparar, né, os dados das vendas de hoje, as vendas do mês. Aí, se você olhar o que está no ambiente de analytics, comparar com o ambiente online transacional, você vai ver uma diferença, claro, né? Um ambiente transacional está ali em tempo real, ao longo do dia sendo atualizado. E se o usuário não perceber isso, não souber como é que funciona essa carga de dados, o que ele vai fazer? Ele vai pensar que o ambiente de analytics está errado, e aí não vai usar o ambiente. Então, a credibilidade do ambiente analytics tem que ser igual a um banco, pessoal. Se você começar a ver 2, 3 dias o extrato bancário da sua conta corrente não bater com o dinheiro que você acha que tem, o que você vai fazer? Você vai se assustar e vai tirar o seu dinheiro daquele banco, né? Vai para outro banco, porque a credibilidade é fundamental. Então, a gente tem que tomar conta aqui nessa parte de governo, tem que registrar as não conformidades, que nem a gente faz com qualidade total, né, com gestão da qualidade, tem que ter uma explicação, toda não conformidade encontrada, tem que ter um tratamento, tem que ter um fechamento. Então, isso é necessário registrar, assim como também o ROI, né, o retorno do investimento. A gente também registrar quais foram as conquistas que nós tivemos com esse ambiente de data-driven, né? E isso nos leva ao quinto passo, que é o passo de entenda. Então, na hora de entender os dados, toda a preocupação com o catálogo dos dados, com os metadados, com a definição dos dados, para que se possa compartilhar esses dados até com outras filiais da empresa, com outros negócios de uma holding, com outros parceiros, com clientes, fornecedores. Muitas vezes, desse compartilhamento, vem ali um grande avanço para a empresa, né? A gente vê aí indústrias com estoques just in time, com produção ali totalmente integrada com os fornecedores, com os sistemistas. Então, é necessário esse compartilhamento de dados. E aí, a gente investe em catálogo, a gente também investe em proteção de dados, porque muitas vezes é preciso identificar as necessidades de desidentificação dos dados, né, sensíveis, lei de proteção de dados, coisas desse tipo, o que nos leva ao passo 6. Veja que do passo 1 ao passo 5, estamos fomentando as bases para sustentar o que está no passo 6, que é a exploração de dados. Aqui é realmente onde o usuário realiza tudo o que ele sempre sonhou com fazer. Quais são os drives aqui da fase de exploração? Qualquer pergunta, eu tenho que dar esse poder para o meu usuário de negócio. A máxima daqui é: faça qualquer pergunta imprevista e obtenha a resposta instantânea. Essa é a máxima. E, para isso, eu vou usar minha capacidade cognitiva, minha experiência como executivo, seja estratégico, tático, operacional, mas também vou usar a inteligência artificial para me ajudar. Vou usar a inteligência aumentada, vou usar sugestões de gráficos, vou usar análises preditivas, vou combinar aí a minha experiência humana com o que a inteligência artificial tem de melhor para me ajudar. Inclusive machine learning, hein, pessoal? Atenção que a gente tem visto aí um movimento fantástico de auto-machine learning, né? Ou seja, machine learning automático, machine learning para pessoas que não são pessoas extremamente capacitadas em ciência de dados, né? Para as pessoas comuns de negócio, né? Aquelas pessoas que não conhecem estatística a fundo, que não conhecem redes neurais, algoritmos genéticos e tudo mais. Afinal de contas, hoje o cientista de dados está muito difícil de contratar, né? É cada vez mais um perfil procurado e difícil. Então, as empresas observando esse nicho de mercado, vamos criar, então, ferramentas que possam trazer o aprendizado de máquina,
a inteligência artificial, a análise preditiva, a análise prescritiva, que me explica, né, o porquê daquela predição, eu quero trazer também para a mão da pessoa de negócio, né, para fazer isso de forma automática. Então, tudo convergiu da fase 1 à fase 5 para chegar na fase 6, que é o Explore. E na fase 7, fazia aquilo que é necessário de ativação, quer dizer, parar essa história de só o usuário ficar atrás da informação e realmente o meu ambiente de analytics poder me retornar alguma informação para mim, através de alertas, como a gente já falou, sensores sobre os dados, através de relatórios automáticos, toda segunda, quarta e sexta, eu quero saber a evolução das vendas, através de feedback transacional. Espera aí, os dados que estão vindo errados no meu sistema ERP, eu quero dar feedback para que não fique vindo errado todo dia, né? Então, vou ficar consertando a mesma coisa todo dia. Então, esse ciclo, pessoal, girado para cada pilar de dado é que faz a mágica do Data Driven acontecer. E claro que isso tudo pode ser devidamente registrado num software. Então, imagina você registrar os tratamentos das não conformidades, o tratamento do retorno de investimento, registrar seus pilares de dados, registrar o andamento do processo, registrar o projeto, tudo num software que a gente chamou aqui de Tidal, que é o nosso software onde você consegue juntar tanto o nosso time de consultoria como o time do cliente, pode ir ali consultar, verificar, observar como é que está o andamento, quais são os registros, né, de ganhos, quais são os registros de não conformidades. Então, muito interessante para a gente acompanhar tudo isso. E o bacana disso tudo também é que para cada fase dessa, veja que esse ciclo data-driven para nós é um trabalho de mentoria e consultoria. Então, não importa o que você tem na sua organização, se você tem Clique ou não, se você tem Power BI ou Tableau na visualização, se você tem ferramenta de ETL, qual for, ferramenta de Data Integration, qual for, ferramenta de Machine Learning, de inteligência artificial, se é na mão, se é... isso não importa. O que importa é que esse ciclo de atividades possa girar. Claro, se você tem uma abordagem clique, né, se falta alguma coisa em termos de ferramental, a Tocato aí como distribuidora, líder de mercado em termos de clique, ela tem toda uma oferta de ferramental, né? Na fase de aprenda, a gente tem lá os serviços e avaliações dos alunos e cursos. Na fase do modelo, aí tem a parte de Compose, do Click Compose. Na fase de integração, tem ferramentas fantásticas, o Replicate para pegar o Change Data Capture, né? Os dados próximo do tempo real, o Compose para modelar o Data Warehouse e gerar automaticamente, o Automation para automatizar tudo. Aí na governança tem o nosso software Tidal, aí na parte de entendimento tem também a parte de catálogo, de linhagem de dados, tem a parte para quem usa SAP do Gold Client, para conseguir entender os dados, fazer os seus testes, tem toda a parte de exploração, o famoso ClickSense, aí tem também o AutoML, que é um negócio espetacular, que coloca machine learning na mão daquele usuário final de negócio, né, para ele poder fazer os seus modelos de machine learning, para ele poder treinar o modelo, para ele poder executar o modelo, identificar aqueles elementos de predição. Na parte de ativação, né, tem o Click Alerting, o Reporting, o Nprint. Então, para cada fase dessa, você tem ali um produto da Click para te ajudar. Mas o interessante é a gente pensar o seguinte, mas eu já tenho, Gilberto, um monte de ferramentas na minha empresa. O que eu preciso é desse ciclo girar continuamente. Então, como esse ciclo gira continuamente? Através, pessoal, da identificação de cada pilar de dados. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é um pilar de dados. Que história é essa de pilar de dados? Vamos saber o que é um pilar de dados. Primeiro, vamos saber o seguinte, o que é um pilar? Se você é engenheiro civil, arquiteto, o que é um pilar, né? Vamos esquecer dados, vamos pensar assim, o que é um pilar de uma obra? É uma coluna, né, que sustenta aquela construção. Então, eu também posso ter um pilar de dados que vai sustentar as operações da minha organização. Quando eu vou construir um pilar, que se você já passou numa obra que está começando, né, você já viu isso aí, ó, tá lá o pilarzinho de concreto, né, tá lá o esqueletinho dele com os ferrinhos de aço, né, bonitinhos. Então, veja que interessante. De que é feito um pilar de uma obra? Você junta lá o concreto, você junta areia, você junta brita e você faz um pilar, né? Aqui no Brasil, o pilar
faz lá o moldezinho de madeirinha, né? Aí despeja lá o concreto, que vem naquele caminhão betoneira, né? Vem lá aquele caminhão rodando aquele concreto, despeja ali, já tem lá todo o esqueletozinho do aço bonitinho, e ali você faz o pilar. Isso é um pilar de uma construção que sustenta um prédio. Então, em termos de pilar de dados, se a gente olhar assim para uma empresa, se a gente olhar para uma organização, a gente vai ver que os dados estão muito espalhados. O que a gente pode identificar como sendo aqueles pilares que realmente sustentam as operações daquela organização? Imagine um documento. Se eu pegar lá a nota fiscal, por exemplo, a nota fiscal de venda dessa empresa, eu vou ter um cabeçalho nessa nota fiscal, eu vou ter lá a parte dos itens, né, dessa nota fiscal. Então, se eu observar esse documento nota fiscal, ele acaba sendo algo que é fácil de identificar, que os usuários sabem o que é, o pessoal de informática sabe o que é, e a nota fiscal acaba sendo um concentrador de dados sobre aquela ocorrência na empresa. Qual é a ocorrência? Qual é o evento que a nota fiscal representa? Uma venda, né? Aconteceu uma venda, então a venda é todinha registrada na nota fiscal de venda. Veja que interessante. É como se a nota fiscal de venda fosse o meu pilar de dados. Então, ao invés de eu olhar para a empresa com aquele monte de dados, veja o que acontece quando os dados não estão organizados em pilares de dados. Você vê aquele monte de dados, monte de dados. Olha lá, é o cargo, a função, a linha de produto, o valor vendido, o valor do imposto, a família do produto, não sei o quê. Esse monte de dados pulsando na sua frente. Normalmente, quando a gente vê projetos de indicadores, né, que a gente chama projeto de consulta painel. Então, para cada pergunta dos executivos, chama o pessoal de informática, faz um novo painel, faz uma nova consulta. Você, quando olha para os dados, vê aquela confusão, vê os dados assim, aquele monte de campos, e você fica, meu Deus, como é que eu vou pegar esse cenário de dados? Como é que eu vou trazer essas informações? Então, estão lá os dados pulsando na sua frente. E você, ontem também conversei com um cliente, ele estava me relatando isso. Olha, Gilberto, estou com dor de cabeça, que eu olho assim, essa confusão, não consigo me achar no meio dessa confusão. Então, qual é a nossa ideia? Vamos organizar em pilares de dados, que tal? Vamos identificar os documentos. Olha, aqueles mesmos campos que vocês viram pulsando ali, tem um pilar que é o pedido de venda, tem outro pilar que é a nota fiscal, tem outro pilar que é o título a receber, tem outro pilar que é o inventário de estoque. Poxa, inacreditável. Aqueles dados do slide anterior são esses mesmos dados? Sim, são. Só que, como eles estavam antes, estavam naquela confusão, aquele mar de dados sem poder entender direito. Agora sim, eu tenho pilares, eu tenho documentos, pedido de venda, nota fiscal de venda, título a receber, inventário de estoque. Bom, e aí, como é que faz o nosso ciclo data-driven? Bom, primeira coisa é identificar o primeiro pilar de dados que a organização quer trabalhar. Gilberto, eu quero trabalhar com pedido de venda. Muito bem. Então, nós vamos girar o nosso ciclo data-driven. Olha lá o ciclo data-driven. Vamos identificar esse pilar e vamos girar esse ciclo para esse pilar. Então, vamos fazer o aprenda para os usuários do pedido de venda, o modele do pedido de venda, o integre do pedido de venda, o governe do pedido de venda, o entenda do pedido de venda, vamos catalogar, o explore, vamos fazer painel qualquer pergunta, vamos fazer inteligência artificial e vamos fazer o ative, vamos colocar alerta, vamos colocar relatórios periódicos em cima desse pilar, pedido de venda. Girei. Esse giro vai demorar quanto tempo? Depende. Normalmente, esse giro demora, em média, 3 semanas só, olha só. É como se fosse o sprint, né? O giro. Então, tem clientes que demoram 2 semanas, tem clientes que demoram 3 semanas, a depender de quanto o cliente domina o modelo de dados, né? Daquele sistema de onde a gente vai extrair os dados. Então, girei o ciclo data-driven para esse pilar. Está resolvido esse pilar. Próximas 3 semanas, identifica o próximo pilar que vai ser trabalhado. Nota fiscal. Vem o ciclo data-driven para nota fiscal. Gira aí, gira, que nem o peão da casa própria. Gira lá. Fiz a nota fiscal. Próximo pilar, título a receber. E vamos girar. Girando como? Os usuários do título a receber vão aprender, vão receber a alfabetização em dados, vamos modelar, vamos catalogar, vamos registrar as não conformidades. Qual é o próximo pilar? Inventário do estoque. E gira o ciclo data-driven. Então, essa é a ideia, pessoal. A gente vai avançando de forma iterativa, levando a empresa cada vez mais
perto, não é? Para aquilo que ela precisa para se tornar data-driven. E o bacana é que quando você identifica pilares de dados, você começa a ver, ó, dá uma olhada nesses pilares, veja como eles têm algumas semelhanças. Olha só, eu tenho aqui, ó, no pedido de venda tem cidade, na nota fiscal também tem cidade, no título a receber também tem, no inventário também tem. Então, eu posso cruzar as informações de vários pilares de dados pelos elementos em comum que eles têm. Então, eu posso ver por cidade, eu posso ver quanto foi o valor do pedido, lá do pilar pedido, posso ver também por cidade quanto foi o valor vendido, posso ver também quanto eu tenho a receber e posso ver o saldo em estoque de produtos naquela cidade. Veja que interessante. Então, eu consigo cruzar os pilares de dados pelos elementos comuns, mas não é só cidade, tem também o cliente, ó. Ah, cliente tem no pedido, tem na nota, tem no título a receber, bacana. Ah, mas não é só isso, tem também o produto, ó. Produto tem no pedido, tem na nota, tem no inventário. Então, pessoal, esses elementos por onde eu posso cruzar é que me dão essa possibilidade de responder qualquer pergunta. Eu quero fazer qualquer pergunta. Atenção, movimento dos usuários de qualquer pergunta. Vão aí invadir as empresas agora. Chega de ficar preso no painel chumbado. Vamos. Movimento dos usuários de qualquer pergunta. MUQP. Vamos fundar esse movimento aí. Então, essa é a ideia, dar essa liberdade para os usuários poderem trabalhar, tá? E aí, é claro que todo aquele esforço, né, de fazer os painéis de análise, de fazer os painéis chumbados, isso aí até continua, né? Isso aí não pode parar porque tem incêndios a serem atacados e apagados. Mas o movimento de estruturação, ele sempre vai estar, é um movimento que precisa começar, é um movimento de data-driven que precisa girar continuamente para entregar data-driven para as organizações, né? Então, tá aí. Esses pilares, pessoal, a gente vai identificando vários pilares na empresa, na organização, aí eles vão formando os pilares de dados que vão sustentar o que acontece na empresa. Também nos órgãos públicos, ó, tem lá nota de empenho, nota de liquidação, ordem bancária, resto a pagar, quem trabalha aí com parte de execução orçamentária, né, nas empresas. Então, esses são os pilares. E em cima desses pilares, ó, a gente vai, eles vão sustentar os esforços que vão estar por cima na empresa. Então, veja que coisa interessante. Ó. Em cima desses pilares, eu vou construir os meus esforços de analytics, de machine learning e para a produção de insights. Eu quero produzir insights. O meu objetivo final é produzir insights. Então, imagine que esse prédio que está aí é um prédio de 40 andares. Não sei se você já teve chance de subir num prédio de 40 andares, ou um prédio de 50 andares, né? Lá fora do Brasil tem prédios com 80 andares. Quando você sobe e vai lá na cobertura de um prédio desse, a primeira coisa que você vê, você fica deslumbrado, porque você vê uma visão diferente das pessoas que estão lá no chão. Você consegue ver a cidade toda, né? Você consegue ver 360 graus. Normalmente, esses terraços, né, que ficam lá no alto dos prédios, eles são abertos nos 4 lados, né? Então, você visita lá em Nova York, o Empire State, você vai ver lá toda a cidade de Nova York, de um lado para outro. Então, você tem uma visão diferente. E é isso que a gente procura aqui com os insights. Olha só, pilares de dados lá embaixo, fazendo a força e a sustentação que você precisa, porque com aqueles dados bagunçados e fazendo projetos de consulta painel, query painel, você não vai conseguir construir um prédio tão alto. Então, você faz bons pilares de dados, e em cima desses pilares, você faz bons esforços de analytics, bons esforços de machine learning, e vai construindo seu prédio. Seu prédio vai ficar super alto para que lá em cima, seus executivos, seus usuários de negócio, possam ter a visão além do alcance, né? A visão lá daquele desenho animado que a gente via quando era criança. Então, insights. O que eu quero são insights. Se eu tiver olhando as coisas do ponto de vista do chão, fica difícil conseguir insights, né? Então, eu tenho que olhar lá de cima. Então, essa é a ideia, pessoal, dos pilares de dados do nosso ciclo data-driven, e é isso que a gente tem para trazer aí de novidade para vocês, nesse quesito aí, que independe de plataforma e de ferramenta, ok? Então, é isso, Larissa. Abri aí para perguntas, ver se o pessoal tem alguma pergunta, alguma dúvida.
Giba, a gente tem uma pergunta da Bruna. Ela pergunta se é obrigatório ter indicadores planejados antes de incluir meus dados no clique. Bacana essa pergunta. Não, não é obrigatório. O que a gente tem visto assim, Bruna, eu tenho visto muitos projetos onde o pessoal faz assim. Eu tenho aqui uma lista de 120 indicadores planejados, né? Muitas empresas trabalhando desde os anos 80, 90, com toda aquela parte de BSC, né? De balança de scorecard, que foi uma coisa muito ali alinhada com estratégia, com sustentação. Ter indicadores é bom, não é ruim, não. Ter indicadores é maravilhoso. Se você já tem indicadores planejados e já tem as fórmulas e está todo mundo de acordo, é algo que tem a ver com governança de dados, né? Porque a primeira coisa que tem que se fazer é o acordo das áreas, né, sobre o que são os indicadores. Só para dar um exemplo, tem clientes nossos que chegam assim, valor líquido de vendas. Isso é o quê? Calcula como? Cada setor da empresa calcula de um jeito diferente. Então, isso dá uma confusão danada. Então, primeira coisa é a gente padronizar esses indicadores. Mas o que a gente coloca é que indicadores somente não vão levar a empresa a ser data-driven. Por que não? Porque se você me dá uma lista com 100 indicadores, se eu sentar contigo, eu consigo gerar mais 400 indicadores. Porque o bacana é você poder dar para o usuário a chance, né, de fazer qualquer pergunta sobre aquele assunto, sem depender apenas de indicadores, né? Então, como a gente vê aqui, por exemplo, no nosso exemplo dos pilares de dados, o bom é você ter indicadores, é bom? É, mas é necessário algo mais, porque só os indicadores não vão levar a empresa a ser 100% data-driven. Então, respondendo a sua pergunta, precisa ter os indicadores planejados antes? Não. Se a gente conseguir construir pilares de dados a cada 2 ou 3 semanas, rapidamente, em um mês ou dois, você já vai estar fazendo qualquer pergunta e gerando milhares de indicadores através dos pilares de dados. Bom, Giba, deixa eu ver. Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Giba, acho que é isso. Muito obrigada pela tua excelente explicação, pela tua participação. Pessoal, em nome do Grupo Tocato, nós agradecemos a presença de todos, a participação de vocês. Acompanhem as nossas redes sociais. Em breve divulgaremos o próximo webinar, qual será o próximo webinar. Mas muito obrigada pela participação de todos, mais uma vez. Obrigada, Giba. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Bom dia. Um abração. Bom dia a todos. Obrigada. Tchau, tchau.